Olá pessoal, hoje o assunto é sobre direito do trabalho, acerca da multa rescisória prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT, e eu quero trazer o entendimento da jurisprudência acerca de tal dispositivo e dizer por que eu não concordo com esse entendimento. Bom, acerca da Justiça do Trabalho, eu não preciso tecer maiores informações. Todo mundo sabe que a Justiça do Trabalho se destina a salvaguardar, a assegurar os direitos advindos da relação de emprego, seja esse direito do empregador, seja esse direito do trabalhador. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque tem muita gente que tem uma ideia equivocada de que a Justiça do Trabalho se presta para assegurar os direitos apenas do trabalhador. E isso é uma afirmativa incorreta. A Justiça do Trabalho, ela vai assegurar o direito tanto do empregador quanto do empregado. Embora a gente veja na prática que na maioria das ações judiciais o empregado saia vencido, isso não significa que ele vai ganhar a ação todas as vezes. Se a gente está diante de uma empresa que cumpre com todas as suas obrigações legais previstas na lei, previstas na CLT, e mesmo assim o empregado ajuiza uma ação judicial, se a empresa comprova que ela fez tudo certinho, de que ela cumpriu com todas as suas obrigações, o empregado vai perder a ação. Então essa é uma ideia equivocada que as pessoas têm de que a Justiça do Trabalho só serve para proteger o empregado. Essa é uma afirmativa equivocada. Pois bem, sobre o artigo 477, parágrafo 8º da CLT, esse dispositivo fala que quando o empregador não fizer o depósito das verbas rescisórias do seu empregado dentro dos prazos aludidos pelo parágrafo 6º desse mesmo dispositivo, ele vai ter que arcar com uma multa rescisória no valor de 1 salário do seu empregado. Então, se você ganha o salário de R$3.000, foi dispensado sem justa causa e o empregador não fez o pagamento das parcelas rescisórias, das suas parcelas rescisórias, dentro dos prazos previstos no parágrafo 6º, você faz jus a uma multa de R$3.000. O parágrafo 6º diz o seguinte, na linha A, no item A, ele diz o seguinte, que as verbas rescisórias deverão ser pagas até o primeiro dia útil subsequente ao término do contrato de trabalho. Ou seja, se alguém cumpriu o aviso prévio, ou seja, o aviso prévio foi comunicado na modalidade trabalhado, vamos supor que a pessoa está terminando de cumprir o seu aviso prévio hoje, quinta-feira, dia 22/9. O prazo para suas verbas rescisórias serem pagas é até amanhã, dia 23/9, sexta-feira, primeiro dia útil subsequente ao término do contrato de trabalho. Então, a modalidade do aviso aqui é trabalhado. A linha B, o item B, fala o seguinte, que quando houver ausência do aviso prévio, dispensa do seu cumprimento ou pagamento do mesmo, quando o aviso prévio for indenizado, nestes casos, o empregador vai ter que fazer o pagamento das verbas rescisórias até 10 dias depois da comunicação de dispensa. Então, se hoje você recebe a comunicação de uma dispensa, o seu empregador vira para você e fala, eu estou precisando te dispensar, não vai dar mais para você continuar aqui, não precisa cumprir o aviso, o seu aviso vai ser indenizado, eu vou pagar, não precisa vir aqui mais. Dentro de 10 dias, o empregador vai ter que fazer o pagamento das suas verbas rescisórias. Ótimo.
O parágrafo 4º desse mesmo artigo fala o seguinte, que o pagamento das verbas a que o empregado faz jus, esse pagamento deverá ser efetuado no ato da homologação da rescisão do contrato de trabalho. Repetindo, parágrafo 4º determina que o pagamento das verbas a que o empregado faz jus deverá ser paga no ato da homologação da rescisão do contrato de trabalho. E o parágrafo 1º fala que empregados que tenham mais de 1 ano de contrato, que a rescisão, essa homologação da rescisão do contrato de trabalho deverá ser feita perante o seu sindicato ou autoridade do Ministério do Trabalho. Ok. Então, qual é a minha concepção disso tudo? Olha o que eu falei, que o parágrafo 6º determina 2 prazos diferentes para as verbas rescisórias serem pagas. E aí eu falei que o parágrafo 4º diz que esse pagamento deverá ser feito no ato da homologação da rescisão do contrato de trabalho. Ou seja, na minha concepção, se a gente for fazer a interpretação conjunta dessas 2 disposições legais, a meu ver, a homologação da rescisão do contrato de trabalho, então, também deve ser feita dentro dos prazos aludidos pelo parágrafo 6º, por uma questão lógica. Ok, aí vem a jurisprudência e diz o seguinte, que efetuado o depósito das verbas rescisórias dentro dos prazos aludidos pelo parágrafo 6º, não será aplicada a multa do parágrafo 8º, ainda que a homologação perante o sindicato seja feita fora do prazo. Então, o que a jurisprudência está dizendo? Olha, se um trabalhador foi dispensado do cumprimento do aviso, então o seu aviso foi indenizado, 10 dias para poder efetuar o pagamento. Se ele, o empregador, efetua o pagamento, faz o depósito das verbas rescisórias, ainda que a homologação da rescisão do contrato de trabalho seja feita depois desses 10 dias, tá tudo certo. Ou seja, a multa só vai ser aplicada no caso de o depósito, o pagamento ser feito fora do prazo. Se o pagamento foi feito fora do prazo, mas a homologação da rescisão do contrato de trabalho foi feito perante o sindicato ou a autoridade do Ministério do Trabalho fora do prazo, não vai incidir a multa. Então, a meu ver, definitivamente a jurisprudência não está sendo coerente com a interpretação sistemática feita pela CLT. Aí tem gente que fala assim, mas a jurisprudência está fazendo uma interpretação literal do que a CLT diz, porque de fato o parágrafo 6º fala o pagamento das parcelas constantes do instrumento. Então, não está dizendo que é a parcela mais a homologação, e por isso então, só pelo fato de o pagamento das parcelas rescisórias serem feitas fora do prazo, é que o empregado fará jus à multa. Eu não concordo com esse entendimento, justamente porque, a meu ver, não é isso que a CLT fala. A partir do momento que o parágrafo 4º diz que o pagamento a que o empregado faz jus deverá ser feito no ato da homologação da rescisão do contrato de trabalho, é o mesmo que dizer que a homologação da rescisão do contrato de trabalho também deverá ser feita dentro do prazo. Até porque quem já foi dispensado sem justa causa sabe que no dia da homologação da rescisão, você recebe a baixa da sua CTPS e recebe 2 guias, a guia de TRCT e a guia de CDSD. Ou seja,
para você movimentar a sua conta vinculada do seu FGTS, você precisa ter em mãos a baixa da CTPS e o TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho. Sem isso, você não mexe na sua conta vinculada do FGTS. Da mesma forma que se você não tiver a guia CDSD, você também não pode requerer seu seguro-desemprego. E o seguro-desemprego, inclusive, tem prazo para você requerer de 120 dias. Então, a meu ver, se a homologação demora demais para acontecer, o empregado está sendo prejudicado. Enquanto não tiver o dia da homologação do TRCT, ele não mexe no seguro-desemprego e não mexe na conta vinculada do FGTS, porque ele não tem a documentação que ele precisa. Então, realmente, a jurisprudência não é coerente com o que dispõe a CLT. E aí eu quis vir aqui para compartilhar desse entendimento com vocês. E hoje eu fico por aqui. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima. Muito obrigada.